bem complexos aqui do nosso país, principalmente do estado de São Paulo. Por isso que eu chamo o Fábio Serapião, nosso colunista, de novo aqui, meu parceiro do Acorda Metrópolis, para falar sobre isso, né, Serapião, sobre PCC. Essa semana a gente teve a execução, a morte trágica, né, do ex-delegado-geral da Polícia Civil do estado de São Paulo, o Dr. Rui Fontes. Era um importante combatente do PCC, um dos maiores, né, investigadores aí, do PCC, conseguiu prender gente grande do PCC ao longo da sua jornada. Ele foi executado lá na Praia Grande durante essa semana. As investigações estão aí, 2 pessoas já foram identificadas, enfim, a polícia está tentando fechar esse cerco para entender exatamente tudo o que aconteceu. E você aqui em Metrópolis.com, inclusive com a equipe lá de São Paulo, vem também tocando outras apurações sobre o PCC, sobre Faria Lima e mais um montão de pontos complexos dessa rede, né, que o PCC vem formando no estado de São Paulo há muitos anos. Bom dia, Serapião. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Isso aí, ontem a gente falou com o promotor Lincoln Gakiwa, né, amigo do Dr. Rui, e hoje talvez o principal promotor aí que investiga o primeiro comando da capital em São Paulo, né. E ele falou algumas coisas interessantes para a gente aqui, e eu acho que o principal ponto, a gente até depois deu uma nota na coluna sobre esse trecho dele, ele falando da necessidade de uma integração das forças de segurança, né, Natália? A gente vê aí, mesmo na Carbono Oculto e nas outras operações que tiveram da Polícia Federal sobre o PCC ali, seus tentáculos na lavagem de dinheiro e blindagem na Faria Lima, a gente viu ali, teve 2 operações da PF no dia, uma do Ministério Público, uma disputa ali por espaço, para ver quem ia ocupar mais os espaços da mídia. Enfim, o Dr. Lincoln, que está acostumado nesse combate, apontou ali um descontentamento em relação a isso, né? Essa disputa, essas crises institucionais que envolvem o combate a esse crime, né? Ele pede aí uma ação conjunta, ele citou a questão da agência antimáfia, que seria, na visão dele, a reunião de vários órgãos estaduais, federais, para atuar contra o PCC, né? Para ele é o único caminho, e ele falando do ponto de vista dessa experiência dele de anos e anos de combate ao PCC. E dentro desse cenário, nesse tentáculo de primeiro comando da capital, no sistema financeiro, a gente continua hoje aí, eu, Vassalo, Arthur Rodrigues lá de São Paulo, com algumas matérias que, como a gente disse ontem, a gente pegou esse material da Polícia Federal relacionado à lavagem de dinheiro do PCC, né, do setor de combustíveis na Faria Lima, e a gente pegou o modus operandi deles, né, como que se dava esse uso desses fundos da Faria Lima, geridos ali por grandes gestoras sediadas na Faria Lima, né. A gente pegou o modus operandi que a Polícia Federal visualizou em relação a esses empresários do combustível que seriam ligados ao PCC e jogou numa parcela bem maior de fundos para ver como que isso se replicava. A gente analisou ali cerca de quase 470, quase 500 fundos de investimento, eu, Vassalo, Arthur, e a partir daí a gente viu quais atuam de uma forma parecida com esses fundos que atuavam para esse pessoal dos combustíveis. E o que a gente viu é que a caixa preta ali, a gente até deu esse nome, a caixa preta da Faria Lima é bem grande, porque por meio desses fundos é possível esconder o real proprietário desses valores, né? Foi isso que a Polícia Federal constatou. Então, para a conversa, o próprio Luiz Vassalo, nosso colega lá de São Paulo, para ele trazer mais detalhes, e a gente continua comentando aqui essas apurações de vocês em conjunto. Muito bom dia, Vassalo. Bom dia, Natália. Bom dia, Serapião. Pois é, essa investigação jornalística, ela já vinha de algumas semanas, inclusive antes da deflagração das 3 operações da Polícia Federal e do GAECO do Ministério Público de São Paulo contra o setor de combustíveis e contra justamente essa estrutura de fundos da Faria Lima, de fundos de investimentos que são utilizados para fins de blindagem patrimonial, lavagem de dinheiro. E a gente estava justamente atrás
né? Depois essa operação policial tornou o assunto até mais importante, né? Mais relevante para o cenário nacional, na economia. E a gente estava atrás justamente desse tipo de estrutura de fundo que é muito semelhante àquela que foi alvo da Polícia Federal na Operação Carbono Oculto. Então, são aqueles fundos de investimentos que não são necessariamente distribuídos no mercado financeiro para investidores, que não dão necessariamente lucro, não estão listados na Bolsa. Muitos deles são fundos que têm um único cotista, né, um único investidor. Esse investidor, por lei, ele fica sob sigilo, né? E aí é que está o pulo do gato, justamente para quem quer esconder o dinheiro. E eles têm apenas uma empresa investida, quando muito. Por quê? O que acontece? Quando um empresário quer esconder dinheiro no fundo de investimento, ele pega o dinheiro, zera o caixa das contas da empresa dele como pessoa física, e entra como investidor num fundo de investimento que, ao fim e ao cabo, é um fundo que investe na sua própria empresa ou no seu próprio patrimônio. Como investidor, ele não pode ser, o nome dele não pode ser aberto, muitas vezes nem pela justiça. Então, quando a gente analisou ali 470 demonstrações financeiras de fundos de investimentos de 6 casas diferentes da Faria Lima, a gente identificou aí 177 fundos que têm essa característica. E muitos deles, inclusive, o único investidor é um outro fundo de investimento, que mostra que esse esconderijo ele pode ter várias camadas. Qual que é a relevância disso, né? Além desse fato de ter um fundo de investimento investindo em outro? Isso acontece porque quando a pessoa usa essa estrutura para esconder dinheiro, ela é uma estrutura legítima, mas pode ser usada para essa finalidade, justamente essas camadas com mais de um fundo de investimento são aquilo que protege a identidade do investidor ou do dono do dinheiro desses fundos. Quando a justiça vai abrir, por exemplo, olha, esse fundo de investimento está sob suspeita de lavagem de dinheiro para o empresário ou de ocultar o patrimônio de um empresário que está fugindo, se esquivando de bloqueios judiciais por conta de dívidas e tudo mais, normalmente se acha um outro fundo e isso dá tempo para essa pessoa constituir um terceiro, um quarto, para ir lateralizando esse dinheiro, né? Jogando esse dinheiro para outros fundos numa estrutura que pode ir ad infinitum, né? Porque a lei não tem grandes restrições para esse tipo de estrutura. Então, ela pode ser usada para um fim ilícito, né? Mas também pode ser usada para o fim ilícito. E o que a reportagem mapeou é que há centenas de fundos, há pelo menos mais de uma centena, quase 200 fundos aí, que têm essas características, e dentro desse universo tem 20 casos de suspeitas de fraude e até mesmo de lavagem de dinheiro. Ô, Serapião, eu queria perguntar também ainda para o Vassalo um pouquinho mais sobre essa questão das auditorias, de algum tipo de fiscalização desses fundos ou não, né? Se realmente não tem como mapear absolutamente tudo isso ou como elas atuam. Vamos acompanhar. Pois é, então, esses fundos, além dessa análise sobre a estrutura deles, nós também filtramos aqueles fundos que não foram auditados, né? Que não tem auditoria entregue à Comissão de Valores Mobiliários, que é uma informação que ela é obrigatória de ser oferecida ao mercado financeiro, porque os investidores eles precisam ler as lâminas dos fundos e as informações básicas de contabilidade deles para tomarem as suas decisões, né? E parte desses fundos também relevante ela até tem uma auditoria, mas a auditoria se abstém de opinar a respeito dos balanços deles porque não teve acesso a documentos suficientes para poder dar uma opinião sobre a saúde financeira ou mesmo a regularidade desses fundos. Então, algumas dessas histórias que estão dentro desse universo de fundos de investimentos são de empresários que estão fugindo de dívidas. Então, por exemplo, a gente cita ali o caso do João Apolinário, dono da Polishop.
Ele está em recuperação judicial, né? A Polishop entrou em recuperação judicial recentemente, acumula quase 400 milhões de reais em dívidas, e no meio desse processo sempre existem brigas de credores para reaver algum dinheiro que eles consideram que tem que ser executado pela justiça, que ele tem que pagar, que estão dentro ou fora da recuperação judicial, mas que tem que ser pago, e isso dá ensejo a bloqueios judiciais nas contas do empresário e da empresa. O que esses bloqueios acham? Normalmente nada. Mas os credores têm ali, normalmente os credores correm para advogados que são especialistas em mapeamento de fraude, justamente para investigar onde está esse dinheiro. No caso do João Apolinário, existe um fundo sobre o qual a justiça já reconheceu que existiu uma fraude para ocultar o patrimônio dele. E existe um outro fundo, esse gerido pela Planner, que é uma gestora da Faria Lima, que no passado foi inclusive acusada de desfalques em fundos de pensão dos Correios e da Petrobras. Esse fundo de investimento ele ainda não foi aberto, ainda não existe uma decisão judicial reconhecendo fraude, porém os investidores, os credores do João Apolinário estão cobrando a justiça que se abra quem é o cotista desse fundo, porque existe um dinheiro ali que está sob suspeita de ser um patrimônio oculto dele na recuperação judicial, e isso é de interesse dos credores. Então isso mostra ali que não é só a criminalidade, o crime organizado que usa esse tipo de estrutura. Esse tipo de estrutura também é usada para empresários que estão numa situação de suposta fraude aí para esconder seus patrimônios. Existe um outro capítulo da reportagem que também mostra isso, uma verdadeira teia de 6, 7 fundos de investimentos que um dentro do outro acabam escondendo o patrimônio de uma empresa que faliu em Goiás há 10 anos, e esse processo está se arrastando até hoje. Nós também tratamos de detalhes daqueles fundos de investimentos que foram usados pelos barões dos combustíveis, pelo pessoal que foi alvo da operação da Polícia Federal, da Copap e Aster, entre outros episódios aí, que mostram como essa estrutura é fornecida pelas gestoras da Faria Lima, que é uma estrutura legítima, ela tem sido distorcida para uma finalidade de esconder dinheiro, seja uma fraude, né, reconhecida na esfera civil, seja coisa pior, como crimes de lavagem de dinheiro. Caramba, hein, Fábio Serapião? Luiz Vassalo aí, nosso colega de São Paulo, que trouxe, portanto, algumas partes dessa apuração que é longa e vai seguir ainda, né? São diversos braços, diversas análises, é uma complexidade e tanto, né? Isso. Primeiro, parabéns para o Luiz Vassalo pela camisa, né, Natália? Uma belíssima camisa. Eu não entendi ainda se é oncinha ou se são mitocôndrias ali na camisa dele, mas muito bonito. Sim, caramba, e mitocôndrias. Esse tema do... Eu não ouvi essa palavra desde a segunda série. Diga. Pois é. E esse caso que o Vassalo citou do João Apolinário da Polishop é o tema das matérias de hoje, que é a segunda leva aí de matérias dessa série que a gente está publicando no Metrópolis, sobre essa caixa preta dos fundos de investimento na Faria Lima. Como ele disse, a gente pegou o modelo que a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo encontrou ali nas investigações sobre o PCC na Faria Lima e fez uma análise maior desses fundos, dessas gestoras, para encontrar outros tipos de utilização desses fundos para blindar dinheiro, seja de uma empresa que está em processo de recuperação judicial, como é a Polishop, que o Vassalo citou e é o tema da matéria, como outros casos que a gente vai mostrar aí nos próximos dias. Então é um tema bem interessante, a gente continua a analisar esse material, é um tema que é novo, né? A gente até então não tinha nenhuma operação grande da Polícia Federal ou dos Ministérios Públicos focando nesses fundos de investimentos. Então é um tema legal, é uma quantidade enorme de fundo, é muita coisa, mas a gente está se debruçando nisso e dando uma olhada para ver o que tem por trás desses fundos e dessa dificuldade das gestoras de identificar quem são os reais beneficiários. Nos próximos dias a gente vai ter mais matérias aí, é um tema bem interessante, vale a pena acompanhar, Natália. Ô, Fábio Serapião, Luiz Vassalo teve que sair correndo